Público, Prêmio Fundep para a Ciência da Vida, Prêmio Weiner Watson, do Periódico Americano de Ortodontia e Ortopedia, e atualmente ainda é membro da Academia Brasileira de Ciência e da Academia Mundial de Ciências. Nós agradecemos sua participação, professor Mauro, muito obrigada, é um prazer ser host aqui deste seminário. Bem-vindo a todas, você tem a palavra, e eu gostaria apenas de avisar que esse seminário será gravado. Ok? Bom dia a todos, bom dia, Dadá. Vários rostos conhecidos. Eu vou me dar o direito hoje de não falar sobre Covid, assim como todos vocês, eu não aguento mais falar de Covid, trabalhar com Covid. Eu acho que é um pouco de propósito isso para mencionar que existe vida além de Covid, né? Enfim, o contexto é o mesmo, né? Mas a gente já estava trabalhando há muito tempo na área, então vamos lá. Vou tentar fazer o... Lá na hora que acontecer Peraí. Foi? Sim, está indo. Ok. Ok, é porque não avisa, né? O Teams não avisa, gente. Então, eu vou tentar falar um pouquinho sobre a questão de inflamação, o que é a resolução da inflamação e a relevância disso para o projeto, não, né? Para o processo inflamatório e para as infecções, tá? A gente, quando fala em inflamação, vem os 5 sinais cardinais, né? Estes sinais são interessantes, né? Obviamente, isso tem alguns milhares de anos, e são externos, né? Então, a gente não pode entender a inflamação apenas como rubor, calor, dor, tumor e perda de função, porque senão não existe inflamação dentro do pulmão, por exemplo. Nunca haveria dentro de um outro órgão, fígado, né? Porque ela não se expressaria através do calor, do tumor, e nem de edema. Um aspecto fundamental da inflamação, e que de forma importante é sobrejacente aos 2 motivos principais das pessoas irem ao médico, é o acúmulo, né, de leucócitos no tecido, né? Ao entrarem no tecido, em decorrência de um processo inflamatório, esses leucócitos acabam lesando a dano tecidual, com perda da função do tecido, do órgão de interesse, e causam dor, né? E dor e disfunção orgânica são, sem dúvida, o motivo principal de procura ao serviço médico, né? Na hora que a gente olha e pensa o seguinte, quais são as doenças inflamatórias, né, que existem? E o que mais? Existem doenças que a gente claramente associa com a inflamação, né, como asma, deixa eu melhorar isso aqui, opção de ponteiro, como asma, né? A gente fala que alergia, né, da pele, além de asma, artrite reumatoide, esclerose múltipla, são doenças claramente com um componente inflamatório muito importante, né? Cada vez mais esse leque se abre e se mostra que a inflamação contribui, pelo menos, ou causa várias doenças que a gente não tinha noção que havia um componente no início, né? Diabetes é uma delas, né? A perda das células secretoras de insulina são decorrentes de um processo inflamatório, né? A gente tem depressão psíquica como uma doença que tem um aspecto inflamatório importante. Não necessariamente que inflamação é o que inicia ou que é tratável, mas hoje, e eventualmente sim, mas hoje sabe-se que a inflamação ela está sobrejacente a um monte de doenças e condições, né, como a obesidade, por exemplo. Então, isso ao longo dos anos gerou hipóteses e gerou pensamentos. Já que o leucócito contribui para a inflamação e caracteriza a inflamação e causa dano tecidual e fibrose, né, quando as coisas dão errado, tá? Você
impedir esse recrutamento de leucócito ou entender os mecanismos e as moléculas pelos quais os leucócitos chegam ao tecido, seria útil no desenvolvimento de fármacos anti-inflamatórios e eventualmente analgésicos também. E, de fato, este foi o grande revolução nos últimos 20, 30 anos, né, com a chegada dos imunobiológicos, bloqueando, né, ou induzindo aspectos específicos da resposta inflamatória e isso causando uma possibilidade da gente tratar doenças inflamatórias, né? A gente tem trabalhado com isso no laboratório, né? Por exemplo, o bloqueador desse receptor, né, que é importante para a chegada do neutrófilo no tecido, ele bloquear esse receptor melhora bastante a inflamação pulmonar por vários mecanismos, né? Tanto em doenças alérgicas, né, especialmente na piora das doenças alérgicas, apesar de falar neutrófilos alérgicos, as pessoas assustam, mas nos períodos de piora da alergia, você tem muito neutrófilo e bloquear esse receptor causa essa melhora. Tá? De forma semelhante, bloquear o receptor de C5A, do receptor C5AR do complemento, diminui muito a dor, inclusive dor neuropática. Então, claramente, você bloquear aspectos específicos da resposta inflamatória que impedem a chegada do leucócito no tecido, isso é muito útil no desenvolvimento de novas moléculas, né? Então, como exemplo, né, então, primeira mensagem, talvez, que a gente deixa aqui, que a inflamação, ela é, sim, caracterizada em várias doenças, ela é importante para várias doenças, inclusive doenças infecciosas, e o recrutamento de leucócitos se associa com essas doenças. Portanto, bloquear os leucócitos é uma forma de tratar a inflamação e, portanto, tratar essas infecções. Existem esses vários exemplos aí. Nos últimos anos, e isso é uma parte importante do trabalho do laboratório atualmente, a gente vem estudando um aspecto mais novo da resposta inflamatória, né? A gente sabe, sempre estudou, os mecanismos que levam à chegada dos leucócitos do sangue para o tecido em resposta a uma injúria tecidual, né? O que traz esse neutrófilo? Quais as moléculas? Como é que isso associa com edema, extravasamento? Uma vez esses leucócitos entrando no tecido, eles vão claramente ser ativados, vão interagir com o estímulo e vão tentar resolver esse estímulo, né? O que se notou nos últimos anos é que uma vez a inflamação acontecendo e ela tendo que resolver, é que essa resolução, essa volta à normalidade, não é simplesmente porque o estímulo acabou e as coisas deixam de acontecer. Não. A resolução do processo inflamatório, ela é absolutamente ativa. É um processo muito ativo de liberação de mediadores, ativação de células que vão ativamente resolver a resposta inflamatória. Tá? Então, eu acho que esse é o ponto importante, que resolução é muito ativa, e assim como o processo de indução da resposta inflamatória, o processo de resolução da resposta inflamatória necessita de sinais químicos, né, que a gente chama de forma conjunta de mediadores da resolução. Então, vamos imaginar que eu tenho um estímulo inflamatório, os leucócitos são recrutados, e o estímulo se resolve, os leucócitos dão conta de resolver aquele estímulo, as coisas se normalizam. Tá? Por algum motivo, a gente nota que pode haver falha da resolução do processo inflamatório. Tá? E disso nasceu um conceito que é muito importante, é que talvez a inflamação crônica que a gente vê nas doenças crônicas não são resultado apenas do excesso de chegada das células, ou uma desregulação da chegada e da ativação, mas também de uma incapacidade do sistema em resolver, ou seja, chega normal, mas as células persistem, porque houve falha no mecanismo de resolução, né? Se isso é verdade, talvez, se há falha na resolução, como conceito, e isso foi um termo cunhado pelo Mauro Perretti de Londres, quer dizer, farmacologia da resolução, a gente poderia administrar uma molécula para uma inflamação em curso e resolver essa inflamação, né? O que a gente chamaria de resolução induzida, né? Se isso é fato, se eu consigo induzir resolução, e a gente faz experimentalmente, talvez a gente consiga usar essa estratégia para tratar
doenças inflamatórias crônicas, né? Isso é algo em andamento no mundo todo, nas pessoas que trabalham na área. Uma das coisas importantes, né, e tem sido objeto de trabalho nos últimos anos, quais são essas moléculas que a gente chama de pró-resolutivas, né? Quais são elas, o que são elas? Né? O que são elas? São moléculas que são capazes de fazer várias atividades, elas são mais do que anti-inflamatórias. Em geral, as pró-resolutivas, sim, elas são anti-inflamatórias, porque elas diminuem a inflamação, impedem a produção de moléculas pró-inflamatórias. Mas, além disso, elas limitam diretamente a chegada de leucócitos e agem no leucócito induzindo a apoptose. Não só induzindo a apoptose dos leucócitos, mas fazendo com que macrófagos de tecido sejam modificados a tal ponto que eles fagocitem mais as células que entraram para o tecido. Então, eferocitose, tá? Desculpa, apoptose de neutrófilos e eferocitose, que é a fagocitose de células mortas, são aspectos muito importantes da pró-resolução, que não é uma coisa que a gente necessariamente vê com as moléculas anti-inflamatórias. Então, ao longo dos anos, essa é uma revisão que a gente escreveu em 2019, claramente surgiram vários mediadores, que a gente chama de mediadores da resolução, né? Existem evidências diferentes, maior ou menor, né? Mediadores lipídicos, aí eu chamo a atenção para a lipoxina 4, existem proteínas, a anexina 1 a 7, peptídeos, angiotensina 1 a 7, gases, H2S, outras moléculas, né, os ácidos graxos de cadeia curta. Né? A evidência para cada uma dessas moléculas é maior ou menor, porque todas as ações não foram demonstradas para todas as moléculas, e especialmente a demonstração em vivo de que elas realmente resolvem o processo inflamatório. Mas hoje já existe boa evidência, pelo menos para essas moléculas aqui, né? Muito em decorrência de onde a gente está falando, eu vou focar muito em angiotensina 1A7, que é algo que vocês veem e ouvem muito no contexto do Departamento de Fisiologia e Farmacologia. Tá? Né? Eu vi a Lana, não pode falar aqui, então assim, depois ela belisca forte, tem uma proteína que chama-se plasminogênio, né, e plasmina, que são também importantes indutores da resolução, e a Lana tem um trabalho muito consistente nessa área, então merece ser dito também. O que é essa angiotensina 1A7? Ela faz parte desse sistema renina-angiotensina, né? E ela advém da clivagem de angiotensina pela ECA2, né? Ou clivagem da angiotensina 1 em angiotensina 1A9, e eventualmente pela ECA em angiotensina 1A7. Né? Mas, fundamentalmente, o que se notou nos últimos anos, né? Isso é um trabalho consistente do Robson e José, de vários outros do departamento, é que essa angiotensina 7, agindo em seus receptores, né, especialmente o receptor MAS, tem efeitos anti-inflamatórios, anti-remodelamento, antiproliferativo, que, em geral, são opostos ao efeito da T1. Né? Pelo menos do ponto de vista do sistema das respostas inflamatórias, Angio 1A7 e agonistas de AT1 são bastante diversos do ponto de vista da resposta inflamatória na ação deles. Né? Então, há algum tempo, né, a gente começou a estudar os efeitos anti-inflamatórios da Angio 1A7, e claramente, né, vocês podem notar aqui, isso é um modelo de artrite, se a gente dá Angio 1A7, né, como pré-tratamento da artrite, a gente nota que há uma diminuição da chegada dos neutrófilos, né, você pode medir pela quantidade de neutrófilos no tecido ou na articulação, e essa diminuição da chegada dos neutrófilos está associada com menor disfunção do tecido, né? No caso aqui vista como dor articular. Então, claramente, dar angiotensina 1A7 cedo no processo inflamatório impede a inflamação, né? Mas também impede a disfunção associada com essa resposta inflamatória. Tá? A pergunta aqui, e esse é um dado importante para como é que a gente estuda inflamação,
resolução da inflamação, é que na vida real é assim mesmo, né? Ninguém vai adoecer e toma um medicamento. As pessoas vão ao médico porque elas estão doentes. Então a gente tem que pensar sempre em estratégias terapêuticas que vão funcionar uma vez o processo já iniciado. É muito mais simples, experimentalmente, ou mesmo no ser humano, você tratar uma condição ou prevenir uma condição, né? Do que você tratar uma condição já estabelecida, tá? Então, experimentalmente, o que a gente faz? Não, isso aqui seria o pré-tratamento, que eu mostrei nos dados anteriores, né? Você trata antes, dá o estímulo e avalia. Do ponto de vista da resposta da resolução, você acha o pico de uma inflamação, né? Que em geral se mantém por algumas horas ou dias, dependendo do estímulo, e trata neste momento em que as coisas já aconteceram, as células já migraram, você está tentando apressar a resolução, né? O que chama atenção aqui é que esses modelos que a gente usa, eles em geral são limitados, eles já tendem à resolução, o que é muito diferente das doenças humanas, então isso é um limite de muita coisa que a gente faz. Então, assim como o pré-tratamento com a Juma-7 impede a chegada de neutrófilo, o tratamento a posteriori, com 12 horas, né, também induz uma resolução da inflamação. Então, isso aqui é o controle e induz uma redução dos neutrófilos. Então, assim, eu injeto com 12 horas e olho com 24 horas. Ou seja, os neutrófilos que estavam lá sumiram. Eles foram embora. Eles foram embora e essa saída dos neutrófilos está associada com uma apoptose e isso é dependente de caspases, né? Mais ainda, essa Juma-7 não só faz isso em vivo no camundongo, ou seja, induzir apoptose de neutrófilos de camundongo, mas também induz apoptose de neutrófilos humanos, né? Isso eu acho importante fazer experimentos porque eles facilitam a translação dos dados, né, para o ser humano. Quer dizer, não é um dado específico de camundongo, é um dado que acontece em seres humanos. E, de novo, essa morte de neutrófilos, ela depende do receptor, e não está mostrado aqui, ela é caspase dependente. Tá? A gente nota também que a Juma-7 diminui um fator de sobrevida, que é o NF-κB, quer dizer, nesse sistema, o neutrófilo aumenta o NF-κB, isso dá sobrevida, tratar com a Juma-7 diminui isso. Então, como um mecanismo possível, a Juma-7 agindo nos receptores MAS no neutrófilo, regula a quantidade de NF-κB, isso permite que o neutrófilo morra e, eventualmente, esse neutrófilo vai ser fagocitado, né? Então, a Juma-7 não só aumenta a morte do neutrófilo, mas como também aumenta a capacidade dos macrófagos em comer, em fazer eferocitose de neutrófilos, né? E isso significa que, ao dar a Juma-7, eu mato o neutrófilo, o macrófago come ele, isso está associado àquela queda de neutrófilos que a gente viu, né? Então, fundamentalmente, essa queda do número de neutrófilos vista quando eu dou a Juma-7 é porque a Juma-7 mata o neutrófilo por apoptose, ou induz morte por apoptose, e induz a fagocitose por macrófagos. Isso leva a uma melhor estado do tecido, né? Então, uma outra mensagem que é importante, e isso a gente já fez com muitos mediadores, isso aqui é só para definir um pouco o contexto da coisa, é que resolução da inflamação e retorno a essa homeostasia, né? E aí a discussão se você volta 100% à homeostasia ou não, né? Esse a gente não vai entrar aqui. O retorno à homeostasia é um processo muito ativo e que é mediado por mediadores químicos, tá? Assim como a inflamação em si, a resolução também é química, o que abre oportunidades para terapia muito interessantes, né? E a gente está dentro desse contexto, né? Tratar inflamação, diminuir doença. Eu quero partir agora um pouquinho para a questão de inflamação e infecção, tá? A gente vem estudando isso há muitos anos, essa é uma revisão de 2010, e aqui tem um ser humano, né, envolto em bactérias e com muitas bactérias dentro dele mesmo. E esse é o mundo real, né? A gente vive num mundo em que a quantidade de micro-organismos em nosso entorno é absurda, a quantidade de micro-organismos dentro de nós mesmos é maior do que o número de nossas células, e a gente raramente se infecta, né?
Por quê? A maior parte desses micro-organismos que estão aqui não interagem conosco, né? Nós não temos contrarreceptores, não há interação. Uma parte significativa dos micro-organismos que interagem conosco fazem parte da microbiota residente, especialmente na microbiota residente do trato gastrointestinal, mas também na pele, na boca, em outras cavidades, né? Um outro tipo de interação possível, já uma interação diferente, uma interação de doença, é que os micro-organismos podem nos infectar, causar doença e, eventualmente, a morte, né? Isso é para dizer, e esse formato de pirâmide deixa isso muito claro, que a maior parte das vezes que a gente interage com micro-organismos, a gente tem uma interação benéfica. Eles fazem parte do nosso habitat, da nossa vida, e é impossível não fazer isso. Ninguém mora em bolha, ninguém não tem micro-organismo. Então, ter micro-organismos em nosso entorno, em nossa vida, é inevitável. Nós evoluímos assim, a evolução humana se processou assim, né? E a maior parte das interações produtivas são benéficas, mas as coisas podem dar errado algumas vezes e, eventualmente, levar a doença e morte. É interessante que, do ponto de vista médico, a gente começa a ver as coisas de cabeça para baixo, né? A gente estuda a doença e morte como as principal coisa da relação micro-organismo hospedeiro. Ok. Né? Focando um pouquinho mais nessa interação produtiva, existe um argumento de que a gente é um superorganismo que é composto de nossas células e nossos genes com as nossas bactérias que a gente carrega conosco, que só em termos de bactérias tem muito mais do que nossas células e muito mais genes, né? Então, nós somos nós com nossas bactérias queridas, que são os nossos pets inevitáveis. E esse complemento, né, de genes e metabolômica, ele é fundamental para nos ajudar a lidar com o mundo, né? Ajudar a gente a comer e degradar coisas que nos fazem mal, a nos proteger de infecções, melhorar a nossa função epitelial, né? E fazem muita diferença no sistema imune, né? E ao modificar o que a gente come, o que a gente entra em contato em termos de xenobiótico e de micro-organismos, esse sistema, esses micro-organismos, nos ajudam muito a adaptar ao ambiente, né? Isso é colocado da mesma forma, né? Há uma interação absurda entre o micro-organismo e o hospedeiro, e o foco nosso aqui, por trabalhar dentro do sistema imune, é essa maturação do sistema imune, né? Eu acho, e isso é uma ideia que tem surgido, a gente já escreveu um pouco sobre isso, entendam essa microbiota, como a microbiota depende do que eu como, onde que eu moro, quais outros micro-organismos que eu contato, qual que é a minha comunidade, né? A microbiota, ao modificar em contato com o ambiente e com a comida, ela acaba sendo uma forma de informar ao sistema imune o que é que está ao meu redor. É quase um GPS do sistema imune, né? Dá um posicionamento ambiental do sistema imune em relação ao local que eu moro, né? E isso é muito importante para lidar com o nosso sistema imune, né? A gente começou a trabalhar com isso, e esse monte de coisa que eu estou falando surgiu mais ou menos há uns 20 anos atrás, quando a gente estava estudando o fenômeno de isquemia e reperfusão. O que a gente notou, e a gente estava estudando o seguinte, a gente acreditava que o trigger, né, o iniciador para as lesões de isquemia e perfusão eram TLRs de micro-organismos que, se a gente tirasse a microbiota, os animais não iam ter lesão por causa disso, né? E, de fato, se você pega um animal isento de germe em relação ao convencional e faz isquemia e reperfusão intestinal, ele não inflama, né? Ele não tem morte associada com a isquemia e perfusão, não tem edema, não tem recrutamento de células. Então, parecia, né, até esse momento, que, de fato, era o que esse contato com o ambiente é que era necessário para fazer esse trigger, né? Olha só, a mesma coisa para dor, né? Na ausência de microbiotas, vamos focar aqui só no LPS,
o animal ele tem menor capacidade de sentir dor, tá? E isso também é porque ele inflama menos e o neutrófilo regula menos. Tá? Eu vou pular isso aqui, mas o que a gente descobriu é que não é que ele não inflama, é que na ausência de microbiota, o sistema dele, imune dele, é imaturo. E que ele inflama produzindo moléculas anti-inflamatórias que ativamente impedem a inflamação. Né? Então, o default do sistema imune na ausência de microbiota é não inflamar nos tecidos, não sentir dor inflamatória, né? Se você injeta belisco animal, dá formalina na fase 1, ele sente dor. O que ele não sente é a dor inflamatória, aquele aumento de dor, né? Aquela hipernocicepção ou hiperalgesia que a gente sente. Né? E mais ainda, o animal é incapaz de ter febre, ele tende à hipotermia. Né? O que acontece é que na hora que você entra em contato com a microbiota, e esse é o mundo real, você agora passa a ser capaz de ter febre, dor e inflamar. Né? A gente vai discutir por que isso é importante depois. Né? E esse é um processo ativo, porque os animais agentes de germe produzem muito IL-10, tá? Uma quantidade grande de IL-10. E mais importante, se eu bloqueio o IL-10 nesses animais, eles passam a inflamar de novo, medida aqui como TNF, e como eles se inflamam, eles morrem. Né? Então, o animal isento de germe, ele é incapaz de lidar com a inflamação, ele não inflama bem, e ao ser colonizado, ele passa a inflamar normal. Né? Então, é esquisito mesmo nesse momento. A ausência de microbiota, você produz mediadores freios que impedem a inflamação de acontecer. Se você retira esses freios, a inflamação se processa normalmente. Tá? O que a gente viu, e isso torna muito interessante, é que os freios são muito associados com os níveis altos de esteroides, associados com produção de moléculas pró-resolutivas e produção de L10. Tá? Não vou entrar em detalhe porque não vai dar tempo. Então, como exemplo até o momento, olha que legal, a microbiota ela é essencial para a gente ser capaz de responder a um estímulo inflamatório. Então, na vida real, eu sou infectado. Quando eu nasço, né, quando ao meu nascimento, eu não tenho microbiota. Eu vou ganhando a capacidade de inflamar a partir do momento em que eu vou entrando em contato com a microbiota do ambiente, pelo leite materno, pelo canal do parto, né, ou pela cesárea. E isso não é, a gente vai ver que isso não é sim ou não é só em ter microbiota ou não ter. Existe um contínuo entre ser incapaz de inflamar, ser capaz de inflamar e inflamar demais. Né? Esse processo inicial da vida ele é ativo, né? E é mediado por mediadores da resolução e L10. Né? Aí você fala, eu inflamo e aí ao inflamar eu sou capaz de morrer. Né? Que coisa esquisita, né? E como é que eu faço? Eu nasço germe, ao nascimento nós somos germe free. Então, ao nascer e virar o convencional, o que faz eu ir de germe free para convencional? Depende de contato com a microbiota, depende de contato com os produtos microbianos, não só de parede, como metabólitos, e da resposta imune induzida a essa bactéria. Né? Então, de novo, eu não vou entrar aqui, simplesmente, por exemplo, os ácidos graxos de cadeia curta, se você dá ácidos graxos de cadeia curta que ativam os leucócitos, eles são capazes de refazer um pouco essa modificação de microbiota. Né? Por exemplo, aqui, né? Então, esses ácidos graxos de cadeia curta, eles ativam os leucócitos ao ativar esse receptor GPR43. Então, no animal isento de germe, eu não tenho uma resposta boa, né? A injeção, por exemplo, de ácido úrico na articulação. Tá? Isso aqui seria o convencional, isso aqui seria o isento de germe. Né? Então, tem uma diminuição bastante grande, né? Uma quase incapacidade, existe esse fenótipo hiporresponsivo. Por outro lado, se eu dou o produto do metabolismo bacteriano, eu retorno à normalidade, né? Eu consigo fazer com que esse animal volte ao normal. Então, eu posso dar o produto
um metabolismo bacteriano, ou posso dar, por exemplo, um ligante de TLR. Né? Então, um animal isento de germe não morre quando eu faço isquemia e reperfusão. Se eu dou LPS, ele, olha aqui que interessante, 6 horas, 24 horas, 48 horas, que é igualzinho o convencional, e depois ele volta, 96 horas ele volta a não inflamar. Né? O que significa isso? Isso é um dado muito legal. Que um animal isento de germe, se ele tem contato transitório com um pedaço de micro-organismo, ele ganha a capacidade de inflamar e perde. Né? Isso mostra, isso é um dado super interessante, porque nós estamos trabalhando com resposta imune inata. Né? Então, eu vou concluir, vocês vão entender o porquê que isso é importante. O contato prolongado com a bactéria, ele reverte a capacidade tira essa hiporresponsividade do animal isento de germe. Tá? Mas o contato prolongado. Agora, eu posso fazer isso de forma transitória, administrando produtos da bactéria ou produtos do metabolismo de bactéria. Tá? Isso gera um contexto que é muito legal. Isso nós somos nós nessa vida nossa. Nós estamos aqui em contato com a nossa microbiota. Se eu inflamo, uma bactéria entra na minha pele, ela gera um sinal de perigo. Esse sinal de perigo é necessário para ter uma resposta inflamatória que vai lidar com a infecção aguda. E esse sinal de perigo é importante para ter uma resposta imune adaptativa. O problema é que se essa inflamação local extravasar, for muito intensa e chegar à circulação, eu tenho uma resposta inflamatória sistêmica que pode levar à morte. O estado de germe-free é o que eu chamo desse estado de dormência. Esse animal germe-free, ele é incapaz de lidar com a infecção aguda, porque ele é incapaz de gerar uma resposta inflamatória. Mas ele não morre de resposta inflamatória sistêmica. Né? E eu posso ir desse estado de dormência ao estado normal, de alerta, né? E esse estado naive seria qualquer coisa entre o estado de dormência e o estado de alerta, pelo contato com a microbiota ou pelos produtos da microbiota. Né? Então, isso mostra uma coisa que, do ponto de vista da imunologia, é muito importante hoje, que existe um componente adaptativo ao sistema imune inato. O sistema imune inato, ele não é puramente inato e pronto. Ele existe em várias formas de viver que depende do contato com a microbiota, que depende do contato com a sua dieta. Né? Isso está gerando o nome de immune training, aí tem muitos nomes mais bonitos e qualquer que seja o nome que você queira dar a isso. Né? Mas esse é um dado muito importante que a gente aprendeu do germe-free. Tá? Então, até o momento, o que eu estou falando é o seguinte: a gente necessita dessa microbiota para ter uma vida saudável do ponto de vista do sistema imune, para eu interagir de forma adequada, tá? Para eu montar uma resposta imune de forma adequada. Se eu não tenho uma microbiota adequada, o sistema imune não funciona de forma adequada. E essa é a interação mais frequente do sistema imune com os micro-organismos. Eu vou terminar mostrando a contexto. E se existe uma interação que leva à doença? Né? Por exemplo, né, para quem não entende desenho de criança, e eu desenho igual a criança, isso aqui é um micro-organismo, isso aqui é um ser humano. Esse micro-organismo pode infectar o ser humano, essa infecção pode ser produtiva, e isso de levar à doença. Tá? Primeiro ponto, infecção e doença são coisas diferentes. Né? Uma pessoa pode ter Covid e ser assintomática, então ela tem infecção. A pessoa pode ter Covid, influenza, tudo que a gente fala para Covid existe para todas as outras doenças. Covid não é tão diferente assim, ela só é frequente para burro. Né? Parece que o mundo está sendo descoberto pelos pessoas que não trabalham com infecção. Então, uma infecção pode causar doença. Né? E aí, olha o exemplo dessa doença, eu dou de ontem, né? A gripezinha matou quase 3 milhões de pessoas no mundo, quase 300 mil pessoas no Brasil. Nós estamos com a média de morte de mais de 2 mil, nós vamos chegar a 3 mil. Não sei se chegamos a 3 mil em termos de média, mas certamente vamos ter vários dias com mais de 3 mil mortes por dia. Sim, é inevitável. Nós não estamos fazendo nada contra isso. Né?
porque simplesmente nós somos muito competentes para lidar com a epidemia. Nós somos o maior número, né, para lidar com a epidemia, o que infelizmente significa que nós somos os piores. Mas vamos lá, vamos jogar o Covid, esquece para lá, senão a gente fica doido, né? Os políticos, uns querem fazer política em cima da vacina, o outro xingando o que não fez nada. Uma maravilha. Isso é quem é pior desses caras. Vamos citar algumas coisas que a gente vai chegar. Quer dizer, durante a infecção, existe uma interação entre o micro-organismo e o seu hospedeiro. Isso vai levar à produção de mediadores da resposta inflamatória e uma inflamação, né? Então, toda vez que a gente tem uma infecção, a gente toda vez que a gente tem uma infecção, a gente necessariamente vai gerar uma resposta inflamatória, e essa resposta inflamatória ela é necessária para lidar com a infecção. Ela para o micro-organismo ali, né? Impede que ele replique, mas alguns micro-organismos são adaptados a isso e geram doença, né? Então, o que é doença? Doença é quando o micro-organismo, sim, ele pode crescer mais, mas é quando eu tenho uma resposta inflamatória inadequada, né? Ela pode ser insuficiente, excessiva, fora de lugar, alterada. Então, várias doenças aqui, HIV, sepse é uma mistura disso aqui tudo, Covid é uma mistura disso aqui tudo, né? A doença de Chagas, ela talvez seja excessiva, só apenas, que ela é no coração. Então, a doença resulta de uma incapacidade do sistema imune de responder de forma adequada àquela infecção. E a doença, em geral, é causada pela inflamação, não necessariamente pelo micro-organismo. Se é a resposta inflamatória alterada que gera a doença, será que a gente pode achar moléculas do hospedeiro, né, que vão ser importantes para a doença e, portanto, usar esse conhecimento para bloquear essas moléculas, né, ou impedir que elas sejam produzidas para tratar a inflamação excessiva ou alterada? Então, esse é um pouco do que a gente tem feito ao longo dos anos, né? É esse conceito de desenvolver fármacos anti-inflamatórios contra doenças infecciosas, né? Isso desde 2010, agora está na moda, agora eu não posso nem escrever mais sobre isso, todo mundo escreveu. Então, existe muito esse conceito de doenças, fármacos anti-inflamatórios para doenças infecciosas, e isso está sendo explorado de forma muito grande de Covid, especialmente porque o corticoide funcionou, né? Então, voltando para o objetivo inicial, lá que eu comecei, a resolução da inflamação é uma forma de controlar a inflamação e voltar à homeostase. Então, a gente tem usado isso como uma nova oportunidade para terapia, né? Aí, sabe, e essa pergunta, então, como eles são anti-inflamatórios, será que eles não vão ser imunossupressores e facilitar a infecção? Ou, ao contrário, eles vão diminuir a inflamação sem afetar a nossa capacidade de lidar com a infecção, né? Fazendo a pergunta de forma diferente, podemos usar essa farmacologia da resolução para melhorar a imunidade protetora e tratar infecções? Eu vou dar alguns exemplos do que a gente tem feito isso, né? Esse aqui por exemplo, a tese da Marina com a Landa, trabalhando com a Landa, né? A gente viu que dar uma proteína, um pedaço dela, da anexina, né? A gente viu que na ausência da anexina os animais ficavam pior, eles morriam mais porque tinham mais neutrófilo, a inflamação era pior. Por outro lado, se eu dou anexina, a gente tem menos neutrófilo e menor bactéria no sangue, porque essa proteína fazia com que os macrófagos fagocitassem mais a bactéria, tá? Esse dado foi muito interessante, porque ele surgiu com outros dados na época, que diziam o seguinte: olha, os pró-resolutivos, sim, eles têm esse efeito anti-inflamatório, mas ao invés de atrapalhar eu lidar com a infecção, eles melhoram eu lidar com a infecção, pelo menos infecções bacterianas, porque eles facilitam com que eu fagocite e mate bactérias. E, ao mesmo tempo, eu mantenho o sistema inflamatório funcionando, porque eu impeço a inflamação sistêmica, né? Então,
a gente mostrou claramente que a anexina, os miméticos da anexina, melhoravam a capacidade do micro-organismo, do hospedeiro, em lidar com essa infecção, né? E muito é associado com fagocitose, né? Eu acho que tem outros dados na literatura. Por algum motivo, as infecções por estáfilo não acontecem assim, mas infecções por gram-negativo seguem essa mesma característica de serem melhoradas quando eu administro um pró-resolutivo. E as infecções virais? Olha que interessante. De novo, sempre fazendo o pós-tratamento. Isso aqui é administrando uma formulação oral de angiotensina, né? Se eu administro essa formulação dias após influenza, tá? Então, eu infecto o animal com influenza e administro angiotensina 1 a 7, tá? De cara, os animais que recebem esse fármaco tendem a morrer menos, tá? Significativamente que os animais tratados com controle, tá? Essa menor morte dos animais infectados está associado com uma menor quantidade de neutrófilos, ou seja, ao dar a 1 a 7, eu resolvo a resposta inflamatória, eu não mostrei que eu resolvo, mas eu tenho menos neutrófilo e menos morte. Mas olha que interessante, eu estou dando um anti-inflamatório, mas a carga viral está tendendo a ser menor. Por algum motivo, dar esse anti-inflamatório, esse pró-resolutivo, eu melhoro as relações do pulmão de tal forma que eu tenho menos infecção por influenza, tá? Se eu vou e faço uma análise tecidual, isso é muito claro, né? O pulmão está bem melhor. E lembrar, né? Se o animal está menos inflamado, menos chocado, as células circulam melhor, as células são capazes de chegar no tecido, sair do tecido e para o linfonodo, então a resposta imune pode acontecer de forma melhor, né? O angiotensin 1 a 7 claramente induz a apoptose dos neutrófilos, né? Medida por duas formas diferentes, e aumenta um pouco a eferocitose, né? Sugerindo que neste sistema, a angiotensina 1 a 7 induz resolução da resposta inflamatória e, ao fazer isso, melhora a minha capacidade de lidar com a influenza, né? Ao contrário, se eu não tenho o receptor do angio 1 a 7, o animal tende a ficar pior, né? Esse aqui seria o controle e o MAS. Ele fica pior porque ele tem mais vírus, não está demonstrado, e mais célula, tá? E mais, dar angio 1 a 7 nesse animal não funciona porque não tem um receptor. Então, claramente, eu mostro que angio 1 a 7, funcionando no receptor MAS, ao ser dado no pico da resposta inflamatória da influenza, melhora a influenza, diminui a inflamação e tende a diminuir de forma significativa a carga viral, né? Esse eu acho que é um dado muito importante que a gente vê com o Covid, mas viu muito ao longo da história com a influenza, e isso foi predominante né? Todo mundo fala que a gripe espanhola matou mais do que o Covid, né? Mas eles esquecem que em 2018 não tinha, 1917, 18 não tinha CTI, não tinha não tinha nem oxigênio para você dar para as pessoas, né? E claramente você também não tratava infecção. E o que acontece é o seguinte, quando você faz uma infecção viral leve e vai e infecta com Streptococcus depois, o que acontece é que uma infecção que antes não fazia nada passa a fazer muito no animal que teve a infecção viral prévia. Ou seja, uma infecção viral favorece infecção bacteriana causada por Streptococcus. E isso é que matou de forma muito grande na gripe espanhola e mata hoje ainda em Covid, por isso que a gente dá muito antimicrobiano, antibacteriano para os pacientes com Covid. Agora, olha que legal. Se eu trato os indivíduos com influenza com angiotensina 1 a 7 e eu só estou tratando durante a influenza, eu melhoro muito a minha capacidade de lidar com a infecção bacteriana depois. Então, eu melhoro, antes 100% dos animais morriam, 50% hoje passam a morrer, e eles controlam bem melhor a carga bacteriana, tá? Então, a administração de angiotensina 1 a 7, ela melhora muito minha capacidade de lidar com a infecção severa e com as infecções bacterianas subsequentes, né?
Então, e eu acho que isso é uma prova do conceito muito grande. Isso está ganhou muita força com o Covid, né? Que você prevenir ou tratar a inflamação durante a infecção pode ser útil, né? E que fármacos pró-resolutivos são fármacos antidoença e anti-infecciosos. Isso pode ser útil no tratamento, né? O Robson, eu sei que está tentando fazer um estudo com isso em Covid. Nós estamos na metade desse estudo com o outro pró-resolutivo em Covid também, em pacientes com Covid. Né? Então, os dados não existem ainda, estão em andamento. Né? Como para finalizar, eu acho que entender essa inflamação tem sido muito útil ao longo dos anos para desenvolver novas terapias. A gente desenvolveu terapias anti-inflamação, que são dadas no início, que impedem. Eu acho que a resolução de inflamação traz um conceito novo, que é tratar algo que já existe, e que eu acho que pode abrir perspectivas muito grandes para doenças como doenças fibróticas e degenerativas, que hoje a gente simplesmente não trata, porque são, em geral, em momentos que a resposta inflamatória já aconteceu, já lesionou o tecido. Né? Essa foto é antiga, de 2010, quando a gente começou a tratar nisso. A Dadá, novinha, né, Dadá? Tá da idade dos filhos dela, quase. O laboratório cresceu substancialmente desde então, isso é uma brincadeira. Se a gente for tirar hoje a foto aqui, a gente nem veria a reitoria, eu acho. Mas, assim, agradecer as pessoas do grupo que trabalham em aspectos diferentes do que eu mencionei, né? As professoras Landa, Vanessa e Flávio trabalham muito no contexto de resolução, a questão de inflamação microbiota, a Dani e o Caio, a questão dos arbovírus, que eu não mencionei aqui, a Vivi e a Dani, na influenza, a Cristiana, a Landa e a Luciana, e boa parte dos dados de jejum a 7, né? Todos os dados de jejum a 7 foram feitos para a Elisa, estão sendo feitos pela Elisa, como parte da tese de doutorado dela. Né? Eu agradeço às agências financeiras pelo apoio, né? Especialmente a gente tem dengue, e agradeço a todos por estarem aqui e ouvirem. Muito obrigado. Bom, excelente, Mauro. Uma saudade te ver e te ouvir, então. Muito bom. Esse negócio de falar para computador é horrível. Não é a mesma coisa. Não, sem dúvida, né? Odeio. E essa fotinha última aí me deu muita saudade, sim. Não só da minha idade, mas de todos novinhos. Ai, muito obrigada, Mauro. Como sempre, fantástico. Faz a gente pensar em N aspectos a inflamação, em N contextos, não é? Excelente, muito obrigada. Nossa sala bombou. A gente teve mais do que a gente pôde suportar aqui. Então, como está sendo gravado, a gente vai disponibilizar para os interessados da universidade, né? E, de fato, eu acredito que vai ser muito legal que outras pessoas assistam, não só as que estão aqui, dada a relevância, né, o brilhantismo. A gente vamos abrir para perguntas, né? A gente já tem uma mãozinha levantada aqui, que é do Tiago, se não me engano. Então, vou passar a palavra para você, Tiago. Obrigado, Adaliane. Oi, Mauro, sempre bom escutar suas palestras, parabéns, fenomenal. Teve uma vez que você comentou comigo, a gente estava numa reunião, eu acho, e você falou uma questão da 1 a 7, você está me escutando? Sim, beleza. Eu falei porque eu falo muito. Não. E você fez uma provocação que realmente, assim, me marcou muito. Porque, assim, quem trabalha com angiotensina 1A7, a gente sabe que ela é um importante efetor do sistema do renina-angiotensina, tem um efeito importante na homeostasia da pressão. Então, a gente olha muito para esse aspecto cardiovascular. A gente sabe que existem vários outros efeitos, inclusive no sistema imune, mas que fica aquela dúvida de, tipo assim, são efeitos secundários da angiotensina 1A7. E você tem essa provocação que você fala que é exatamente o oposto. A angiotensina 1A7 é um importante componente do sistema imune que, por algum motivo, também tem esse efeito cardiovascular. Eu queria que você comentasse um pouquinho essa questão da 1A7 de novo, por favor. Tiago,
Eu brinco muito que as coisas ganham nome e, às vezes, ao ganhar um nome, a ciência vai atrás do nome, né? E eu chamo muito isso para endotelina. Né? Endotelina, né? Aquele negócio de endotelina, né? Tem um efeito cardiovascular absurdo, né, na pressão, mas não funciona para tratar pressão, né? Mas funciona bem para doenças que têm remodelamento, né? Eu acho que, claramente, existe um efeito importante do sistema de angiotensina, eu vou abrir, né, porque é o que tem de tratamento, na pressão, mas o efeito que a gente vê, por exemplo, em pacientes com insuficiência cardíaca é tão absurdo que tem que ser a mais do que só cardiovascular. Né? Então, nesse sentido, e eu acho que especialmente para a angiotensina 1A7, né, ficou com esse nome, mas devia ser anti-inflamina 1A7 ou qualquer coisa assim, porque o efeito dela no sistema inflamatório é muito superior do que os outros. Né? Mas eu acho que é só uma word of caution. Né? Toda vez que a gente não preocupar com o nome das coisas, né, eles têm efeitos outros. Né? De novo, vamos dar um outro exemplo. Fator de necrose tumoral. Né? Olha que nome, fator de necrose tumoral. Esquece o tumor, não faz, né? O negócio dele é inflamação pura. Né? Se não tivesse saído do nome, a gente perde as coisas. Abre a cabeça nesse sentido, sim. Obrigado. Ô, Dadá, enquanto alguém pergunta, eu vou responder o Jader aqui. Isso, eu já ia te fazer a pergunta dele. Ô, Jader, bom te ver, que é bom não te ver. O Jader é sempre legal, a gente tá perto dele. Jader, vamos dizer o seguinte, numa cavidade que houve resolução, ela é uma cavidade diferente de que uma cavidade que não houve. Então, e aí as pessoas falam que houve uma alteração do set point de homeostasia do lugar onde que inflamou, certo? Então, assim, teve inflamação, resolveu. Aquele lugar que resolveu não é igual ao lugar que não resolveu. Tá? Pelo menos por um determinado tempo, a gente não sabe. Então, existe uma certa memória do que aconteceu ali, uma memória inata do que aconteceu. Isso é que tem sido chamado de immune training. A gente está tentando, isso a Vanessa tem tentado um pouco mais, estudar um pouquinho do ponto de vista das células, se a gente consegue, por exemplo, pegar uma célula que sofreu resolução, se ela é capaz de transferir essa resolução para uma outra cavidade. Tá? Mas eu diria que sim. Eu acho que existe uma memória resolutiva e ela tem a ver com a reprogramação, especialmente dos macrófagos, né? E eles levam essa reprogramação com eles por algum tempo. Ok. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma, mas gostaria de ver se alguém mais gostaria de falar. Ô, gente, eu sou mais assustador pessoalmente. Eu tenho certeza. Aliás, a Luciene tem aqui, não é? Eu tenho sobre uma. Oi, Mauro, tudo bem? Oi, Luciene, joia. Parabéns, foi excelente sua apresentação. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a questão, né, da vacina do vírus da dengue, como é que está a resolução daquele processo inflamatório. Não, peraí, eu falo de vacina no final, se alguém tiver. Bom, pode ser? Porque aí deixa, senão vamos mudar de tema. Claro. Eu falo de vacina de dengue, covid, não sei o que, não sei o que. Ok. Alguém mais? Enquanto o pessoal vai pensando, eu quero fazer uma pergunta, Mauro, que tem a ver com algo que a gente pode até trabalhar, né? E pensando no que a gente tem feito nos últimos anos em relação à obesidade e disfunção metabólica. A gente sabe que ocorre na obesidade a inflamação. Entretanto, nós mesmos já mostramos que essa inflamação ela tem um caráter fisiológico, até no contexto de tentar conter a expansão exacerbada do tecido adiposo. E essa inflamação, ela acaba tendo um grau de importância no aspecto fisiológico, porque até hoje, por exemplo, a gente não conseguiu fazer tratamento da obesidade com anti-inflamatórios, né? Então, todos os ensaios clínicos que avaliaram
essa possibilidade de tratamento da obesidade não tiveram o sucesso esperado diante do tanto que a gente sabe da parte fisiopatológica. Aí eu te pergunto se talvez o alvo para o tratamento da obesidade nesse contexto não seriam via pró-resolução e não necessariamente anti-inflamatórios. Dada, eu acho, assim, primeiro que eu acho que você traz um conceito que eu acho que é importante. A gente vê a inflamação como uma coisa ruim porque ela nasceu de um contexto de doença, né? Sim. A gente fala inflamação, inflamação, aí todo mundo, dor, calor, dor é ruim, né? Eu não acho que o processo, eu acho que o processo inflamatório nasceu do remodelamento, né? Eu preciso crescer, eu preciso remodelar, então eu preciso inflamar, né? O povo da neuro é mais esperto, né? Eles criam os nomes mais bonitos e chamam isso de plasticidade, né? Plasticidade nada mais é do que, então assim, nada mais é do que um processo inflamatório, tá? Com células diferentes, né? Então, se você imagina, pensar gera plasticidade, comer gera alteração do sistema nervoso, né? Correr leva a alteração, plasticidade do músculo. Então, a inflamação está sobrejacente aos processos fisiológicos mais importantes que têm a ver com adaptação a estímulos exteriores, tá? E uma outra adaptação aconteceu, que foi selecionada ao longo da vida, foi lidar com micro-organismos e houve uma especialização para ir. Tá? Então, você imagina alguma coisa que você come e modifica, aí você quer tratar porque o cara come demais. O cara como eu, come demais, porque comer é muito bom, entendeu? E tem comida à vontade. Então, fundamentalmente, eu acho que a gente não entende o suficiente ainda para saber o que deve bloquear. Tá? Eventualmente, os pró-resolutivos vão gerar, vão achar o seu local na terapia. Eu não tenho certeza eu não sei se tem dados suficientes para entender o papel dos pró-resolutivos durante a obesidade, tá? O que eles fariam em termos de remodelamento inicial e depois posterior, né? Enfim, mas se você entende a obesidade como uma falha, eu entendo a obesidade igual fibrose, tá? Dependendo do estímulo, você volta ao normal, dependendo do estímulo, você gera fibrose. Então, quando você começa a comer, você tenta inflamar para manter tudo sob controle, aí você continua comendo, o negócio perde controle e gera gordura ou gera fibrose, né? É por aí. Né? Então, eu acho que a gente está começando a entender isso. Eu acho que a mudança de conceito de sair de inflamação-doença para inflamação, fisiologia alterada é mais interessante. Não. Nós estamos nessa onda, eu acho que realmente já mostramos que... Eu odeio estar na onda, viu? Eu odeio estar na onda, porque a onda passa por cima da gente quando os americanos entram, é foda. Não, quando eu digo onda é nesse aspecto de entender a inflamação para além da doença, né? Não, mas e na obesidade... Eu acho que vai ter essa onda, e ao ter essa onda, a gente é engolido por ela, infelizmente. É inevitável. Não, mas a gente já mostrou isso há um tempo, né, chefe? A gente não está nessa onda. Essa onda ainda não veio, então, que bom. Sei lá. Bom, a gente tem algumas declarações aqui de que comer realmente é muito bom, não é? Marcela. E aqui uma pergunta, que quando há mudança significativa na microbiota, se há maior propensão do organismo em ter diminuição da resposta resolutiva. Sara, deixa eu ver se eu consigo responder isso assim. Porque é muito difícil de você estudar resolução quando a inflamação está alterada. Você entende? Que quando há uma disfunção da microbiota muito intensa, a inflamação tende a ser maior. E aí, você estudar a resolução, você começa de um set point diferente. Mas, assim, de forma geral, e entendendo os mediadores, a tendência é que se você tem uma microbiota que favorece a inflamação, ela tende a desfavorecer a resolução. Tá? Então, Sara, por que uma infecção viral predispõe? Isso é uma coisa que a gente tem estudado muito.
em parte porque para influenza isso já está demonstrado, né? Primeiro que você lesa o epitélio, né, da entrada, você cria uma solução de continuidade que a gente chama, né? Então, existe a probabilidade de haver translocação da bactéria para dentro, né? O muco altera, então isso modifica a microbiota local. 2, você pode ter uma depressão dos macrófagos. E os macrófagos que entram e que chegam primeiro, eles são macrófagos menos capazes de lidar com a infecção. Então, usando um pouco o que o Jader coloca, da questão da memória, depois de uma infecção viral, você fica até 2, 3 meses mais propenso a ter uma infecção bacteriana. Tá? Isso tem a ver com os macrófagos que entram, eles não entram mesmo. Então, o tecido está alterado, existe uma memória do que aconteceu ali, e essa memória é uma memória ruim, é uma memória que tende a não inflamar bem para tentar proteger o tecido. Mas se há uma infecção em cima disso, as coisas não vão bem. A gente tem a pergunta da Maristela também, Mauro. Eu não sei se está agindo na resolução, não, viu, Maristela? Ninguém nunca mediu isso, não. Eu sei que funciona, viu? Já acompanhei muitos pacientes e o ruim é que o povo usa tudo errado, né? É inacreditável. Os meus colegas médicos podiam estudar um pouquinho mais, só um pouquinho. Né? A gente vê muita gente chegando com cloroquina, você vê muita gente tomando ivermectina, você vê muita gente tomando anita. Gente, é mentira dizer que não tem evidências que funcionam. É correto dizer tem evidências que não funcionam. Vamos ter que desvirar. Assim. Não é que não há evidências que não funcionam. Não, existem evidências que não funcionam. Tá? Parar. Está longe e causa dano, causa arritmia, causa alteração. É o caos. E corticoide tem que ser dado para quem tem para quem tem lesão pulmonar, não para todos, tá? Tem um momento certo, tá? Bom, a gente tem aqui a pergunta do Caio, né? Se o laboratório chegou a estudar a migração de neutrófilos no tratamento com anjo 1A7, ou somente se acumulada no tecido inflamado? Não, ele diminui, ele diminui o que ele chama de egress, não, que é a saída, não. Ele diminui a entrada, claramente. Facilita o retorno para dentro, nós não olhamos, não. Então, foi muito mais só estudar a entrada e a resolução, esse egresso, que é uma outra coisa que pode acontecer, né? As células voltam, nós não estudamos isso, não. Uhum. E da Daniele, né? Qual a maior falha do sistema imune da vida moderna, na sua opinião? Envelhecer. Gente, nós vivemos hoje com expectativa de vida de quase 80 anos. Né? A gente passa os genes e seleciona os genes até a idade reprodutiva. Tudo dali é ganho. Né? Não há pressão seletiva sobre o envelhecimento, tem pouca pressão seletiva nos genes nossos, né? Porque a gente reproduz hoje até 40 anos, mas de fato no início do ser humano até uns 20, 30 anos, né? Tudo dali para frente é lucro. Então, assim, a gente vive muito, come muito errado, porque come muito, porque a comida melhorou muito de qualidade, melhorou muito de quantidade, né? Eu não sei quem já foi no nutricionista, é o ser mais chato e nojento do mundo, porque ele quer mudar a vida e sublimar tanta comida que ela fica insuportável. Entendeu? Isso é para mim, viu, gente? Não, para todos. Não funciona, gente, não funciona comer de 3 em 3 horas, não funciona comer aquelas coisas insuportáveis 3 vezes, né? Levar não sei o que de nuts, né? de castanha para todo lugar. Pelo amor de Deus, isso não vai funcionar nunca. Né? Então, assim, a gente está vivendo mais do que nunca, a gente está vivendo melhor do que nunca e comendo melhor e mais do que nunca. Então, isso adoece pessoas que já passaram os genes lá atrás. Né? Então, assim, o problema nosso não tem falha do sistema imune, ele envelhece. Né?
como viver mais e melhor é que é a grande questão que a gente vai ter que entender daqui para frente, né? Aging, healthy aging, eu acho que é o grande tema do futuro. Exato. Bom, a Karine, né, tem uma pergunta em relação à memória resolutiva em indivíduos com obesidade. Também nunca vi, não, Karine. Eu nunca vi nenhum trabalho específico se há alteração, né? Eles têm, pelo menos, o short, os ácidos graxos de cadeia curta são excelentes pró-resolutivos e eles circulam muito, né, na gente, né? Os indivíduos obesos que têm uma alteração significativa, né, que têm uma baixa ingestão de dieta pobre em fibra, né? Ou seja, que não come mato, né? Eles tendem a ter isso, mas isso eu não tenho certeza se eles têm problema de memória, eu nem tenho certeza se eles têm problema de resolução, tá? Isso tudo tem que ser estudado e vale a pena, né? Da parte de resolução e obesidade, de fato, tem muito pouca coisa ainda, né? Bom, muitos elogios, não é? Temos uma mãozinha levantada, eu não sei, aqui eu não consigo ver quem é, mas eu vi que teve, a Ana Flávia Santos. Enquanto eu vou responder a Luciene, Dada, você está dizendo a vacina da dengue que não funcionou, né, Lu? Assim, eu queria notícia dessa questão da vacina. Não funcionou? Protegeu? Acabou que eu não consegui acompanhar isso. Não, então assim, nós temos uma vacina para dengue aprovada, tá? Para uso em seres humanos. O problema é que ela funciona bem em quem já teve dengue. Quem não teve dengue, primeira infecção, ela não funciona muito bem, a proteção é baixa e existe um risco de exacerbar as doenças em algumas pessoas, especialmente crianças. Eu acho que a evidência de que exacerba é pequena, mas como ela é grave, você leva isso muito em conta. Então, é basicamente uma vacina que é muito difícil de usar na população em geral, por causa de ela tem um risco potencial e não funciona bem, então o custo-benefício dela é ruim, né? Tem uma vacina em teste do Butantan, que a gente está testando aqui, e em outros 16 centros, já é o 4º ano de teste, né? Então, a gente espera ter o resultado no final do ano que vem, se ela é útil em indivíduos com dengue ou não, tá? Não sei dizer. Tem uma outra que foi testada por uma empresa japonesa, e isso é até legal discutir. Quer dizer, a vacina que está aprovada, ela não funciona bem para dengue 2 e 3, dengue 2 e 4, funciona melhor para 1 e 3. A outra vacina japonesa, da Takeda, ela não funcionou bem para 3 e 4, ou seja, é muito interessante que a forma como elas foram construídas, talvez juntá-las seja interessante, mas é quase impossível de fazer, porque aí tem questões de patente, de produção, que é muito complexa. Então, assim, dengue, até onde entenda, não está resolvido e nós não vamos ter uma vacina tão cedo, viu, Lu? Infelizmente. Não. Porque são 4 vírus, então você tem que ter resposta contra os 4 vírus de forma muito eficaz, porque uma resposta ruim contra um dos 3 vírus, um dos 4, pode favorecer a infecção pelos outros 3, entendeu? Então, é uma vacina difícil de fazer. E ao contrário de Covid, assim, a gente tem muito caso de dengue, mas não é igual ao Covid. Muito caso de dengue num coorte de 1.000, você ter 30 casos, igual nós tivemos ano retrasado, né? Coorte de Covid, nós temos 1.050 indivíduos que a gente acompanha na vacina da Coronavac ainda. Nós já tivemos quase 150 casos. Mas o que é isso? Assim, 150 casos, isso no nosso centro apenas. É suficiente para você bater a meta do endpoint primário do estudo. É uma doideira. Covid tem casos demais, é fácil demais de fazer vacina. Exatamente, porque você tem a transmissão muito mais fácil, e o outro você precisa do vetor ainda para ir transmitindo, né? Não, e é fácil testar a vacina também, não é só isso, não. Para testar uma vacina, você tem que ter caso. Se você não tem caso, você não testa. Exatamente. Mas obrigada, eu acho que é um trabalho importante que vocês têm feito nessas questões, e assim o pessoal não está falando muito, mas assim,
a dengue está pipocando e a gente ainda vai ter muito problema relativo a isso também. Esse ano tem pouco, tá? Esse ano é pouco? Esse ano teve pouco, teve pouco, sim. Ana Flávia, consegue fazer sua pergunta? Bom, ela está com a mãozinha levantada. A gente tem um comentário aqui, que é do Ítalo, falando dos ácidos graxos de cadeia curta, né? Que participam da maturação de célula Treg no cólon, contribuindo para o controle de clones inflamatórios de célula T. Bom, alguma outra questão? Se não tiver, a gente vai encerrar. E mais uma vez, Mauro, muito bom te ouvir, faz a gente pensar muito além do contexto que às vezes a gente estuda, né? Então, muito interessante para instigar a gente a estar ampliando as nossas perguntas e possibilidades de avaliação. Então, assim, eu fico muito encantada, tenho aqui muitos elogios, né? É excelente a gente poder ter você aqui, gravar e poder disponibilizar. Precisamos disponibilizar esse tipo de informação, né? Muito obrigada, chefe, muito bom te ver. Obrigado, gente, bom ver vocês. Tchau, tchau, gente. Um abraço, tchau para todos. Tchau, tchau. Boa noite.